Olá, amigos, que todos estejam na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, quarta-feira, 3 de agosto, a lição 6, ela tem como título Compromisso Radical. Jesus, para pôr fim aos pensamentos e comportamentos que estavam contribuindo para a imoralidade e promiscuidade da época, ele fala algo radical para os seus discípulos, alertando-os, e ele diz: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Que está lá em Mateus, no seu capítulo 5, versículo 29. Aqui Jesus se utiliza de uma hipérbole, um exagero assim radical, intencional, para ele alertar, para ele chocar os ouvintes, os seus discípulos, com o propósito de salientar um ponto assim, devido aos pecados graves que se encontravam na sociedade daquela época, principalmente na promiscuidade, na qual os olhos, ele é a porta da alma, onde entram todos os nossos desejos e as nossas intenções pecaminosas. E assim, para uma perspectiva pecaminosa, que por isso acontece isso, E a mão representa assim uma ação imoral, mostrando assim um requisito vital no discipulado que se faz necessário para a salvação. E ele, inclusive, ele dá um alerta para justamente isto, para que seus discípulos eles não fossem contaminados com coisas da sociedade e ficassem alertas a tudo isto. E também Jesus está aqui fazendo uma comparação que para nós assim tirarmos um vício, um pecado que há entre nós, é como assim amputar, cortar um de nossos membros, onde a causa, onde quando você faz amputar e cortar, causa-se uma dor terrível. Mas assim se faz necessário, senão irá comprometer o resto do corpo. E nos tempos de Jesus, quando se é necessário amputar assim um membro que ele estava assim necrosado, essa amputação, esse corte desse membro, ele era feito sem anestesia. E isso provocava uma dor insuportável no paciente e que se fazia necessário. Senão aquela parte que estava necrosada, ela ia contaminar o resto do corpo. Senão comprometeria o resto do corpo. E assim também nós devemos cortar os vícios que nós temos e que as pessoas têm na vida. E que podem ser drogas, podem ser bebidas, jogos, talvez pornografia, que pedem para que o cristão, às vezes ele fica envolto todas essas coisas que o mundo fornece e que podem levar o cristão a ter pecados ainda maiores, que o levarão à perdição. E ele nos chamou, nos alertou para nós controlarmos o nosso corpo, custa o que custar. E esses tipos assim de coisas exigem mais atitudes nossas do que de Deus. Atitudes nossas que nós devemos tomar para remover essas tentações pecaminosas da nossa vida. Muitas vezes, através assim de súplicas, orações, de uma comunhão com Deus, Deus pode fazer um milagre. Ele remove realmente essas tendências pecaminosas,
Mas nem sempre isso acontece. E sim, Deus nos alerta que nós devemos chamar para um compromisso assim radical, para nós desistirmos de algo que está errado. Nós temos uma atitude e que nós devemos fazer. Porém, para sair desses pecados que nós estamos, depende mais de nós. Nós é que temos que tomar a iniciativa. E para amputar essas tentações da nossa vida, né, que nós temos que tirar essas tentações, sair fora desse crisol que nós mesmos criamos para nós mesmos, né? Nós criamos isto e está nos prejudicando. Nós temos que tomar uma atitude. Por isso que Jesus ele toma assim uma atitude assim, radical, né? Das pessoas cortarem tudo isso. E Jesus quer mostrar também que há comportamentos assim evidentes em nossa vida de que nós precisamos analisar, subjugar e abandonar em definitivo, senão ele comprometerá a nossa salvação. E para acontecer isto, né, abandonar ou retirar esses nossos pecados, é muito difícil, nos causam dores horríveis, porque cada vez mais esse pecado vai tomando conta do nosso corpo, nossa alma, e se torna difícil de tirar. É uma dor terrível para tirar. E muitas vezes não saem disso. E essas dores doem muito na nossa vida. E até que Jesus, no texto, né, acima que nós lemos, ele dá assim, um sentido assim, figurado para expressar a gravidade do problema. E nessa luta que a nossa mente faz, o esforço que nós devemos fazer, que exige para nós abandonarmos esses pecados. Onde tudo isso é fácil de adquirir, mas é muito difícil de retirar, de abandonar, como se fosse assim, uma amputação para cortar. Essas coisas que estão comprometendo a nossa vida espiritual, nós temos que ter uma atitude, senão nós não nos salvaremos. Não é fácil cortar vícios, não é fácil cortar um vício de uma droga, não é fácil cortar um vício de bebidas, não é fácil cortar a pornografia, a prostituição. E Jesus o que está falando, justamente no meio cristão, pessoas que são viciadas nisto, onde muitas famílias são levadas por causa disso, abandonam realmente a verdade, perdem a salvação em decorrência do vício, onde Cristo se fixou assim, na época, mais para os pecados sexuais, né? Mas também, o que Jesus fala aqui, ele abrange a todos os pecados. E quando ele fala mão direita, né, e olho direito, está mencionando a importância desses órgãos, né, que era na cultura da época de Jesus. A importância que era um olho direito e a mão direita. E ele fala que devemos temer e tomar medidas drásticas, radicais, para eliminar esses pecados graves, nem que tenha um maior esforço que nós temos que fazer para tirar isto, para remover qualquer coisa que pode nos levar a pecar. E a mensagem para nós hoje é que nós devemos cortar ou amputar qualquer algo que está nos atrapalhando o nosso relacionamento com Cristo, ou que nós estamos deixando de fazer a vontade e o querer de Deus em decorrências desses pecados. Por isso que Deus, às vezes, né, ele permite alguns crisóis na nossa vida para nos chamar a atenção, nos alertar quando existe algo de ruim ao nosso redor, porque é nas provações que nós nos sentimos a dependência de Deus, é ali que é moldado o nosso caráter e que nós necessitamos buscar a Deus para superarmos
essa vontade carnal que está em cada uma dessas pessoas e nos afastarmos bem longe. E para isso, meus amigos, exige um compromisso radical de nós eliminarmos, de nós amputarmos, de nós cortarmos o pecado. Por isso, meu amigo, minha amiga, que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Ele vai, através disso, quando você aceita, Ele vai te ajudar a você a cortar, amputar todos esses problemas que estão envolvendo a sua família, que você está perdendo filhos para as drogas, para os vícios, para a pornografia, para jogos virtuais. Tudo isto vai levar seus filhos à perdição. E a única forma de você buscar forças é somente em Jesus. E você, ao aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, Ele vai dar mais paz para você administrar esses problemas. E Ele, Jesus, Ele quer te levar para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.